Nos últimos anos, tem ganhado força uma agenda de infraestrutura que conecta países da América do Sul com grandes portos de exportação. O projeto das Rotas de Integração Sul-Americanas é liderado pela ministra Simone Tebet e prevê a construção de corredores logísticos que interligam hidrovias, rodovias, ferrovias e portos, abrangendo 5 regiões da América do Sul. No episódio de hoje do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, vamos falar sobre este tema. O que são as rotas de integração? Quais os interesses estão por trás desses projetos? E quais os impactos para os territórios amazônicos? Nosso convidado é Brent Millikan, ele que é geógrafo, mestre pela Universidade de Berkeley e membro da Secretaria Executiva do GT Infraestrutura. Brent acompanha há décadas as obras na Amazônia e seus efeitos sociais e ambientais. Brent, muito bem-vindo, grato pela presença. Obrigado pelo convite. Bom, para a gente começar, Brent, eu queria que você explicasse um pouquinho, né, o que são essas rotas de integração sul-americanas. Esse projeto já existia, ele é requentado, ele começou agora, enfim, conta um pouquinho para a gente o que é isso, afinal de contas. Bom, a iniciativa das rotas de integração sul-americana foi lançada em novembro de 2023 pelo Ministério do Planejamento, né? Você mencionou a ministra Simone Tebet. A proposta foi meio baseada num encontro de presidentes que houve em maio de 2023, que gerou um documento chamado Consenso de Brasília, que, de certa forma, era uma reafirmação do multilateralismo, da democracia. Foi logo depois da tentativa de golpe no Brasil, né? De afirmação com compromisso de eliminação da pobreza, da fome, de integração entre os países, e deu um destaque grande à questão do enfrentamento à crise das mudanças climáticas. Isso em maio de 2023. No mês seguinte, o Ministério do Planejamento criou um subcomitê de integração regional e, com uma equipe, elaborou uma proposta para as rotas de integração, que são basicamente 5 eixos em toda a América do Sul. 3 na Amazônia, né? Sendo um na direção para cima das Guianas, saindo de Manaus e Amapá, o outro mais indo na direção oeste pelo Rio Solimões, principalmente via hidrovias, mas também envolvendo rodovias, inclusive para atravessar os Andes, né? E aí envolvendo Equador, Peru e Colômbia, além do Brasil. E talvez o maior de todos é o tal do quadrante Rondon, que é uma proposta de na realidade são vários eixos que envolvem desde a BR-364, Cuiabá, Porto Velho, seguindo na direção do Acre, tem até a ligação com Manaus, tem a BR-163, mas principalmente tem uma ligação via Bolívia e Peru para o Pacífico. Isso é muito destaque desse eixo, né? E, na realidade, em geral, as rotas de integração dão muita ênfase na questão da integração interoceânica entre o Atlântico e o Pacífico, né? Tem uma visão, objetivos de integração regional ligada à qualidade de vida de toda a população, de um crescimento sustentável. Tem muitas questões que têm mais a ver com como isso vai ser implementado na prática, né? Até que ponto lições do passado vão ser aprendidas, né? Inclusive de iniciativas parecidas, como a IRS, ano passado, que era a iniciativa de infraestrutura de integração regional da América do Sul. A proposta, falta muita informação ainda, mas a gente sabe que tem obras que já existem, tem rotas que já existem, mas tem propostas de consolidação, de melhorias, por exemplo, de pavimentação ou duplicação de estradas, e outras que envolveria, por exemplo, no caso de hidrovias de dragagem, e muitas dessas rotas são intermodais, ligando hidrovias com rodovias e até ferrovias. Então, seria um aprofundamento de rotas que já existem e expansão de rotas que já existem,
Uma característica que tem as duas principais rotas lá da Amazônia e do Quadrante Rondon, tem uma convergência com o Porto de Xangai, no Peru, que depois a gente pode comentar mais sobre isso, né? Que é um porto que foi construído e lançado recentemente com muito protagonismo da China. Perfeito, Brent. Então, você falou aí, quer dizer, rodovias, hidrovias, possíveis ferrovias também, especialmente nessas três rotas que envolvem a Amazônia, que é o objeto aqui do nosso programa, a princípio. Parece uma ótima notícia, né? Assim, eu estou integrando esses países panamazônicos, são regiões que normalmente estão mais isoladas, mas a gente claramente vê um protagonismo da exportação e, sobretudo, de commodities e minérios, né? Então, ainda falta informação, mas a gente poderia dizer isso, que as pessoas não estão sendo colocadas nesta equação? Eu acho que, para responder essa pergunta, uma coisa fundamental é abrir o processo de discussão, de debate, de diálogo sobre essa iniciativa junto com a sociedade civil, com a comunidade científica, com os diferentes atores, os governos locais, porque tem muitas dúvidas nesse sentido, né? De repente lança uma iniciativa, tem um discurso da integração, de preocupar com a qualidade de vida das populações locais, mas tem esses indícios, a exemplo dessas rotas voltadas para um porto que a princípio seria para fazer exportações para a China, que indica que a lógica principal seria nesse sentido. Ah, então, é muito importante abrir a discussão sobre, enfim, quais são os objetivos, trata-se de uma infraestrutura para quê e para quem, né? Até que ponto vai se preocupar com a qualidade de vida das populações locais e não simplesmente para exportar commodities do agronegócio e da mineração, né? Essa questão da transparência, Brent, ela pega muito, né? Até porque, por exemplo, dentro desse desenho inicial do que seriam essas rotas de exportação, não existia o anúncio da ferrovia bioceânica, que integra diversas ferrovias brasileiras e continua por cima dos Andes, que seria um investimento chinês de alguns bilhões de reais. Aliás, o GT Infraestrutura questionou esse contrato e recebeu de volta uma negativa de acesso também do governo federal, né? Essa é uma questão também, né? De repente você tem um plano como as rotas de integração, mas que pode mudar de noite para o dia, dependendo da, da- das discussões em curso, que pode ser uma coisa positiva, mas a questão é que aí é a questão da transparência e a participação. Nesse caso que surgiu, foi uma proposta muito relacionada às discussões entre o governo brasileiro e o governo da China sobre a ideia de um trem bioceânico que sairia, a princípio, de Ilhéus, no sul da Bahia, ligando com o FIAL e o FICO, né, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, e depois com a FICO, que é uma ferrovia de integração de Centro-Oeste, aí subiria até Rondônia e Acre e até sair para chegar nesse porto de Xangai, atravessando os Andes, né? Então, essa é uma proposta muito recente que apareceu. Não tem um contrato ainda, que tenha uma proposta, um interesse. Foi uma discussão do governo da China e uma empresa estatal que chama China Railways, que tenha um braço que realiza estudos, pesquisas, que assinou um contrato com a InfraSA, que é do Ministério dos Transportes. O que eles assinaram foi um memorando de entendimento, não um contrato. É tipo um protocolo de intenções. Sim. E a gente pediu cópia e alegaram de que tinha uma natureza sigilosa por enquanto, que o governo queria fazer uma versão pública, mas que ainda não tem. Agora que a gente sabe que basicamente é para realizar estudos e, na realidade, aparentemente
o interesse da China não é só ver essa rota bioceânica. Na realidade, eles têm o interesse em ver de uma forma mais ampla a malha ferroviária e como é que isso se insere na malha de transporte no Brasil em geral. Que, se for assim alinhado com uma política pública muito bem feita, discussão das prioridades do país, pode até ser bom, porque de repente pode identificar até projetos melhores do que esse aí. Já tem questionamentos sobre a viabilidade econômica desse trem bioceânico em vários aspectos. Um seria a competitividade, as vantagens para os produtores brasileiros de exportar de Xangai em comparação com outras rotas, principalmente via Santos. Um outro questionamento que se faz, que já é um polêmica em curso, tem a ver com aquele braço que chega em Ilhéus, onde se construiu uma ferrovia, principalmente com a ideia de exportação de, de, de ferro, né? Minério de ferro. Minério de ferro lá do porto no sul da Bahia, com uma mineração de uma empresa que tinha uma concessão de uma empresa de Cazaquistão, ah, e que depois essa mina de ferro se revelou como muito baixo teor de ferro e muito pouco econômico do ponto de vista de competitividade. Ah, por outro lado, tem questões que têm sido levantadas sobre os riscos socioambientais de fazer um grande porto na região de Ilhéus, que não é uma região propícia para fazer um porto, uma região pantanosa, uma região muito sensível do ponto de vista ambiental, em termos de manguezais, de outras características, corais. É uma região que tem uma economia muito voltada para a pesca artesanal, o ecoturismo e a atividade como a produção de cacau orgânico, que hoje está vivendo uma espécie de boom de exportação, né? E tudo isso seria comprometido com esse empreendimento. E, por outro lado, é de se estranhar que o Porto Sul, a proposta, desconsiderou totalmente uma alternativa que seria a Baía de Todos os Santos, na região de Salvador, que é um dos melhores portos do mundo, inclusive em termos de profundidade, precisa fazer dragagem, não teria impactos socioambientais graves, como aconteceria no caso de Ilhéus. Então, só para colocando os dois pontos da questão, a necessidade de estudos melhores, inclusive para verificar se tem viabilidade econômica, viabilidade socioambiental e se não tem alternativas melhores. Brent, quando a gente está falando de dezenas de bilhões de dólares, né, realmente, acho que um estudo relevante, né, antes de investir nessa rota. Agora, a sensação que a gente tem é que esses planejamentos normalmente acontecem para Marte, para Vênus, para Júpiter, quer dizer, ninguém lembra que tem gente morando, que tem a fauna, que tem a flora, que tem os rios, quer dizer, parece que eles estão projetando em Eternia, sabe, em Nárnia, né? Então, como que a gente faz para que a população efetivamente, quem está no território, tenha mais voz nesse processo de escolha, né, do caminho da infraestrutura, do que deve ser incentivado do ponto de vista da economia por meio da logística, porque a sensação que a gente tem é que se olha para pequenos grupos do ponto de vista de número de pessoas, mas com grande poder econômico, que é o caso do minério, por exemplo, que é o caso da agropecuária, né? Então, esse problema de não enxergar o território e as pessoas que vivem no território é um reflexo de como tem sido historicamente os processos de planejamento e tomada de decisão sobre infraestrutura de transporte, né? E historicamente não tem sido um setor com abertura para o diálogo com a sociedade civil. Você até tem planos de transporte, planos logísticos, mas que nunca abriram para debater com a população. Sempre foram muito fechados e, ao mesmo tempo, muito suscetíveis a lobbies de determinados grupos econômicos. Tanto que vários megaprojetos que aparecem nos planos, na realidade, eles entraram lá por causa do lobby, não porque houve
processo mais consistente de planejamento. O que está se tentando fazer hoje em dia, principalmente a partir de um decreto que o presidente Lula assinou em maio do ano passado, ah, sobre um instrumento conhecido como PIT, o Planejamento Integrado de Transporte, onde tem um artigo que fala especificamente da importância da participação da sociedade civil nesse processo de planejamento. Então, o Ministério dos Transportes tem feito um esforço para abrir mais para diálogo em todas as etapas desse processo, né, envolvendo a sociedade civil. E tem uma convergência com a iniciativa que se chama Parceria de Governo Aberto, uma iniciativa internacional da qual o Brasil faz parte, que envolve justamente esse tipo de cooperação, de colaboração, de diálogo entre governo e sociedade civil, melhorando as práticas de transparência e de participação social nas políticas públicas, né? E um dos temas que entrou num plano de ação dessa parceria de governo aberto é justamente sobre transparência e participação no setor de infraestrutura. Voltando ao setor de transporte, esse ano está sendo elaborado um Plano Nacional de Logística, chamado PNL, com horizonte de 2050, e justamente está no processo de discussão nesse plano sobre como melhorar o planejamento sobre a ótica da transparência, da participação, e especialmente a incorporação de uma dimensão socioambiental no planejamento, que significa enxergar quem está no território e de valorizar suas necessidades, suas propostas, seus anseios, seus sonhos, suas propostas, os planos locais de desenvolvimento sustentável, porque o planejamento contempla de uma forma muito mais inclusiva a sociedade e também a questão da sustentabilidade é muito importante, né? Que passa por uma discussão sobre, como eu estava dizendo, a gente estava dizendo no início, infraestrutura para quê e para quem? Porque a infraestrutura, as rodovias, hidrovias, ferrovias, têm um impacto muito grande sobre o território. Eles tendem a estruturar processos de ocupação. A gente tem visto isso historicamente em regiões como a Amazônia. Então, não basta só dizer, vai atravessar tal região. Tem que pensar, bom, vai ter um impacto grande e essa infraestrutura devia dialogar com o que se espera naquele território em termos de estratégia de desenvolvimento, com sustentabilidade socioambiental, que necessariamente devia passar por processo de diálogo com a sociedade local. Brent, a imagem que me ocorreu, assim, você sabe essas mesas, assim, cheias de prego e parafuso, às vezes, que fica em marcenaria? Quando a gente pega um imã e põe no meio da mesa, o que que acontece, né? Todos aqueles ferros, aqueles pedaços de metal, acabam por se direcionar na direção, né, aí seguir na direção daquele imã, né? Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para Xangai, quando a gente olha para algumas dessas grandes obras, elas funcionam como imãs, né? Como imãs de atividades econômicas e como uma forma de reestruturação do próprio território, que você falou agora. Quer dizer, isso vai influenciar o território, vai influenciar a vida das pessoas, o modo de viver dessas pessoas vai ser afetado de uma forma ou de outra. Então, nada mais justo, né, a princípio, do que ouvir essas pessoas e fazer os estudos necessários, né, Brent, para a gente conduzir da melhor forma possível. Eu acho que ninguém tem uma resposta pronta hoje para isso, mas quanto mais pessoas estiverem pensando juntas, maior a chance de acertar, né? Sim, com certeza. Eu acho que por isso que essas iniciativas de abrir o processo de planejamento precisam dar certo, né? E a gente vê que eu dei o exemplo do Porto Sul, o próprio Porto de Xangai também, na outra ponto, tem também indícios de preocupação, tipo, da forma que o próprio empreendimento do porto impactou comunidades locais. É um sítio histórico lá, Xangai, né? Indígena de muitos séculos e tem toda uma população tradicional local. E mesmo com o porto, houve problemas lá de conflitos, de deslocamentos. E
Então, é fundamental que se considere tudo isso. Um dos problemas que muitas vezes na infraestrutura de transporte se olha só para o impacto direto de fazer a obra e não olha para o entorno, né? Levando em conta que vai ter um impacto sobre o território, sobre as atividades econômicas do território. Historicamente, isso tem acontecido muito, desde questões de especulação imobiliária, grilagem de terras públicas, expansão da pecuária, expansão do soja, mais recentemente, com essas rotas de exportação. Atividades ilegais, como a exploração ilegal de ouro, de madeira. Então, isso tem que ser analisado com muito cuidado. E quando se vai fazer um empreendimento, se espera-se pensando onde se pode fazer e como fazer de uma forma menos impactante, é fundamental pensar na governança territorial e como fortalecer a governança territorial antes de fazer as obras, né? E um aspecto fundamental disso tem a ver com o reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas, de populações de afrodescendentes quilombolas, agricultores familiares, de não ter uma situação em que áreas ficam vulneráveis para serem invadidas, sejam terras públicas não destinadas ou mesmo áreas protegidas que podem ser invadidas e depois quem está invadindo consegue algum documento e titulação para poder manter uma ocupação que, na realidade, foi ilegal e predatória do ponto de vista do impacto socioambiental. Então, eu acho que todos esses aspectos de melhoria do planejamento passam muito pela questão do envolvimento, diálogo com a sociedade civil. Que o Estado é um pouco um espaço de disputa, então você tem que juntar os atores na mesa. Se você tem um processo de planejamento, as portas fechadas, vai ser que nem aquela imã na mesa. Tudo vai gravitar em torno do poder do dinheiro e as necessidades da sociedade como um todo tendem a ser menos prezadas. Então, eu acho que isso é um grande desafio que se tem, né, de democratizar, de abrir esses processos de planejamento, para que as políticas de transporte sejam políticas públicas de verdade. Perfeito, Brent. Muito obrigado. Acho que a reflexão foi extremamente válida, né? Grato por estar conosco, dedicar um pouquinho do seu tempo. De nada, um prazer conversar com você, Cláudio. Tudo de bom. Obrigado. Bom, então você já sabe, né? Você pode acompanhar aqui. Este foi mais um episódio do Diálogo para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos. Continue com a gente nessa jornada por justiça, participação e respeito aos territórios. Um grande abraço. Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @GTInfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. É florestar mentes, é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão. A produção desse podcast foi feita por Suzana Berbert. Conteúdo e roteiro de Suzana Berbert, Cláudio Oliveira e Emily Costa. Apresentação de Cláudio Oliveira e edição de Geider Dias.